Pega essa aí. Eu me apaixonei pela pomba-gira. Eu ia para todo lugar, levava ela para jantar comigo. Salve nossas forças, pessoal. Tudo bem com vocês? Axé. Hoje vamos falar de um tema especial, um tema importante que se chama incorporação, mas não é um tema ligado à Umbanda, ligado ao Candomblé, ligado às religiões indianas e entre outras, né? O confucionismo também. Vamos falar sobre o ato da incorporação. Como é que isso funciona? Como que funciona? A incorporação é um mistério, ela é uma marmotagem, ela é um transtorno psíquico, né? É um fingimento. O que é a incorporação? Eu vou falar a minha experiência, então é uma questão empírica, para que vocês possam tirar suas próprias conclusões. Quem incorpora, quem não incorpora, quem já visitou os centros, terreiros, quem já foi em algumas comunidades independentes, Quimbanda, Umbanda, Candomblé, Umbandaima, Umbandasca, enfim, vamos falar sobre isso. Pedir que vocês se inscrevam no canal, deixem um coraçãozinho aí. Quem assistir até o final aí, deixa um oi, né? Pra gente poder motivar a fazer material para vocês. Mas olha só, vamos falar bem legal mesmo que é a incorporação. Ela é um fenômeno, muitas vezes parece que é um fingimento, outras vezes ela é muito forte, em algumas circunstâncias ela é imperceptível, literalmente imperceptível, mas no Brasil, as incorporações espirituais, aí eu estou falando da banda da direita e da banda da esquerda, que estão ligadas inicialmente à Umbanda, ao Candomblé, né? As raízes de matriz africana, ao Terecô, tambor de mina, catimbó, Jurema e por aí vai, ela é um ato extremamente religioso. É o ápice da religiosidade, né? Quando a pessoa incorpora, ela chegou no estágio de evolução espiritual máximo dentro dessas religiões. Não estou falando de hierarquia, tá? Estou falando que é um babalorixá, que é uma Eked, que é uma mãe pequena. Estou falando que é a hierarquia máxima, porque o que você vai fazer depois que você incorpora? O que tem acima da incorporação? Não sabemos. E aí eu estou falando de incorporação de orixás, estou falando da incorporação de entidades que já viveram na Terra, como as pombagiras, que foram mulheres, né, muito batalhadoras, os Exus, os Exu Mirim, que ninguém sabe o que é, se é uma criança, se é um anão, se é apenas uma energia. Os Exus, né, os grandes Exus, os caboclos, os boiadeiros, enfim. Quem são essas entidades que nós incorporamos e o que tem acima delas? Vamos tentar esclarecer tudo isso aqui. Se você já é médio, peço que comente e compartilhe o seu conhecimento. Lembrando que eu não sou o dono da verdade, nem mesmo da minha verdade, porque eu estou sempre aprendendo coisas novas. Aprendo com vocês, aprendo com o mundo e aprendo com a espiritualidade, principalmente com a mãe ayahuasca, que vocês sabem que eu faço as consagrações com muito respeito e muita sacralidade. Quando eu incorporei a primeira vez, não foi num terreiro, não foi em igreja. Eu estava em casa e uma voz começou a falar na minha cabeça e eu comecei a falar com aquela voz, né? Era uma voz diferente da minha, um sotaque diferente. E eu estava consciente e pensei, pô, tô ficando louco, né? O que está acontecendo? E eu comecei a rir muito. E a rir mesmo, rir de mim mesmo. E eu pensei que eu podia estar desenvolvendo algum distúrbio psíquico. Pô, não tá certo, eu tô ouvindo uma voz, será que eu tô me tornando alguma pessoa com esquizofrenia, né, ou algo do tipo? E eu comecei a rir daquela voz que falava na minha cabeça e eu falava com aquela voz, eu externava, né, verbalmente aquela voz. E eu não sabia o que era, eu achei aquilo muito esquisito e fiquei rindo disso muito tempo. Bom, passados os anos, eu tive uma experiência numa igreja de linha pentecostal, né? E nós fomos fazer uma chamada vigília no meio da mata, que hoje eu penso que seja mais parecido com uma gira de caboclo na mata, né? E nós fomos fazer essa vigília e eu vi as pessoas falando em línguas ali, né? E eu não sabia o que era aquilo, e eu perguntei para a pessoa que estava comigo, que era o meu condutor, um amigo, e ele falou, não, eles estão falando na língua dos anjos, né, nas línguas misteriosas e tal. Eu falei, isso não faz sentido algum, porque o Evangelho fala que ele é para os humanos, o Evangelho não é para os anjos, não é para
outros seres, é para os humanos. E os humanos, né, nós humanos, falamos línguas compreensíveis. Nós estamos no Brasil, a gente fala português, não faz sentido é, um espírito guiado por Deus, uma manifestação divina, vir falar numa língua ralabacheira, né, como diz o pastor Arnaldo, né, siricanta lá na praia. Não faz o menor sentido isso. Não, mas ele está exaltando. Pô, então está sendo só para ele aquilo ali, não é. Foge do evangelho, porque o evangelho ele é comunitário, ele é para todos, e aquilo ali é um ato individualista, né? Eu percebia que existia muitíssima marmotagem, porque as pessoas começavam a falar nisso aí fechava o olho, ficava, aí de repente eles abriam o olhinho assim, ficavam olhando se as pessoas estavam reparando. É o ego, né? O ego fazendo a pessoa falar o chupa bala house aí. E não vi nenhuma motivação espiritual, mas eu percebi que algumas pessoas começavam nessa glossolália, né? Elas começam a falar coisas que sem sentido e com palavras que não existem, porque o pensamento muitas vezes está acelerado e de repente algumas, pouquíssimas, ela se calava. E aquela pessoa parece que recebia um espírito ali, uma visita, seja externa ou interna, mais ou menos aquilo que aconteceu com Jesus, né? Um grande médium, Jesus de Nazaré, quando estava no monte lá com os discípulos dele. E ele incorporou ali Moisés, Abraão, a face dele, Elias, né, mudou a face de Jesus e tudo mais. Então ele estava, a feição bem diferente, essas pessoas que estavam na mata, comi pouquíssimas. E aí elas, eu falei, gente, tem alguém com eles ali, eles estão conversando com alguém, ou alguém está dentro deles e fazendo algumas manifestações ali, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente assiste filmes como O Exorcista, que vem aqueles demônios do cinema americano, né? Que foi assim, o cinema americano só contribui, parece que para derrota da humanidade, né? Acho que a cada 1000 filmes que se faz ali em Hollywood, um filme deve prestar para alguma coisa. Fizeram o filme Exorcista e aí o mundo descobriu como era, né? Uma possessão demoníaca, aquela menina virando a cabeça, cuspindo ali 25 litros de uma gosma verde, aquela coisa horrorosa, sem sentido algum, mas ficou no imaginário popular, né, como diz Jung, no inconsciente coletivo, que aquilo seria uma possessão, ou seja, quando a pessoa está possuída, incorporada, né, de uma entidade espiritual, no caso ali maligna, né. Alguns outros filmes fizeram isso com anjos, fizeram isso com até alienígenas, né? Aqueles que entram no corpo da pessoa e dominam, são parasitas e tudo mais. Mas a incorporação real, ela está bem distante de tudo isso. A experiência que eu tenho, ela é muito real, muito precisa, muito identificável. Eu, quando comecei a trabalhar com as religiões de matriz africana, eu já tinha sentido várias vezes presenças espirituais ao meu lado, por meio de contato físico. O ambiente está quente, de repente você sente um frio aqui perto, ou um calor, tá? Esquenta também. Eu vejo os vultos, aí eu peguei e comecei a negar. Falei, não, peraí, se for para aparecer para mim, aparece aqui na tridimensionalidade, onde eu posso ver. Esse negócio de ficar vendo de rabo de olho, vulto, isso não é espiritualidade. Isso aí é percepção, não é nem esse sensorial, tá? Porque é irracional pensar que um espírito vai ficar passando aqui ó, do ladinho para mim não ver. Não, se tiver que manifestar, vai fazer isso aqui, ó. Né? Ou vai vir em mim, vai conversar, vai se manifestar. Ficar um rabicho ali, tá vendo ali na ponta da câmera? Um rabichinho, só para mim. Tem outro aqui, ó outro aqui. Não, isso não é. Isso é coisa da sua cabeça, literalmente. Isso não é um espírito se mover. Claro que eles podem ali mover alguma coisa, então eles estão interagindo com a matéria. Mas não vai ficar fazendo isso escondidinho. Porque são seres evoluídos, eles não estão lá para brincar com a gente de otário, a não ser, óbvio, que sejam espíritos obeteiros, que a gente vai falar mais para frente. Então eu comecei a perceber essas sensações de que tinha alguém ao meu lado, né? Uma força, uma energia, uma vibração diferente. Eu estou sozinho em um ambiente, eu geralmente fico muito sozinho, e aí eu percebo que tem alguém. Percebo que chegou alguém, pede para mim fazer alguma coisa, toca um violão, escreve aqui, grava esse vídeo, faz alguma coisa, tá precisando, bebe um pouco de água, serve uma água ali, faz isso. Você começa a ficar atento. Isso é muito ligado a DMT, né? Dimetiltriptolamina, acho que o nome é esse mesmo, a DMT, que é o princípio ativo da ayahuasca, que ativa a nossa pineal para que as nossas percepções extrasensoriais, a nossa intuição funcione melhor. Então já saiu de casa alguma vez e fala assim, ó, leva aquele comprimido, porque lá na frente você vai sentir dor de cabeça, você olha para o comprimido assim, bobeira. Você anda aí 2, 3 horas, a cabeça começa a doer.
né? A intuição falou, olha, eu já sabia que isso ia acontecer, então se precaver. Ele fala, sabe por que não fala diretamente? Porque se falasse diretamente era matéria, e eles estão em outra dimensão, nos preparando, nos treinando. Eles são nossos treinadores para poder evoluir, né? Então isso faz parte. Então eu comecei a sentir essas sensações espirituais, como é que algo me incomodando, mas nunca nada muito real. E aí, pá, na época eu bebia muito, uns anos atrás, bebia muito mesmo, farra, né? Não era nem um alcoólatra não, mas saía para farra e fazia muita farra e bebia muito. Em algumas ocasiões eu percebia que eu ficava extremamente vulnerável e era mais fácil eu sentir coisas negativas. Então eu sentia muita força negativa ao meu lado. Hoje eu entendo por quê. Eu sentia, bebia, né, e ficava muito chateado com isso. Alguma coisa que estava me atacando, as coisas não eram legais, dava uma depressão muito ruim, uma sensação muito ruim. Não a depressão do álcool, que também acontece, né? O álcool deprime o sistema nervoso, mas é uma outra depressão, é de uma tristeza, né? De um medo, é isso. Era um medo de que algo estivesse acontecendo. E não é a sensação também do que a gente vê das pessoas que são viciadas em alguns produtos químicos mais pesados aí, que tem aquela sensação de persecução, que estão sendo perseguidas, não é isso. Era uma opressão, acho que medo e opressão estão mais próximos ao que eu sentia. Bom, enfim, conheci as religiões de matriz africana e ali eu fui desenvolver. Então me tornei um médium de desenvolvimento, porque no primeiro dia, né, no primeiro momento que eu participei, eu já senti, quando a corrente começou, era uma gira de esquerda, e quando a primeira corrente passou ao meu lado ali, eu senti que vinha uma tropa junto, né? Aquela corrente de médios não eram só eles, tinha um batalhão de pessoas girando com eles ali. Eu senti tudo aquilo, é como se eu estivesse sendo atropelado, um monte de gente. E aí eu comecei a desenvolver, comecei a trabalhar sob orientação, né, de um pai de santo que estava aí presente com a gente, orientando alguns outros irmãos também, avaliando, julgando, tem demais julgamento, porque o ego é muito grande, a minha corporação é melhor que a sua, porque a minha entidade é mais poderosa. Quantas e quantas vezes eu já não ouvi isso, não, porque o meu Exu é o mais poderoso que tem. Conheci uma moça e ela não incorporava, e ela ficava irradiando de longe assim, mas falava, o meu Exu é o mais poderoso, é o mais bonito, né? Todas as pombagiras se apaixonam por ele, é poderoso demais, tal. Mas o ego dela era tão grande que não permitia que ela recebesse esse Exu. Então, eu comecei a trabalhar. Eu lembro que a primeira entidade que me trouxe uma emoção muito grande foi Iemanjá. Era um xirê, e a Iemanjá estava presente, né? O pai da casa estava ali com as roupas da Iemanjá, as suas paramentas, era a chamada festa de santo. E quando a Iemanjá dançou no salão, eu pensei que eu ia cair, que hoje eu sei, né, que se chama bolar, na época eu não sabia, estava começando. Eu senti forte demais aquilo tudo. E certa vez, e aí nesse momento ela sentou num trono, e quando as pessoas cumprimentaram, chegou a minha vez, eu desabei, eu ajoelhei no chão, eu comecei a chorar, eu comecei a perder os sentidos, a não saber o que estava acontecendo, eu simplesmente desesperei de choro, de emoção de estar perto de Iemanjá, porque ali eu sabia que existia uma divindade, um ser que estava muito, que estava não, está, né? Está ela ali atrás, ó, muito além da minha capacidade de compreensão. Eu senti a energia de Iemanjá, eu falei, isso é real, né? Isso é muito real. E eu cheguei a deitar no chão e eu pensei, inclusive o pessoal da casa falou assim, ele vai bolar para Iemanjá. E se bola, né? Vocês, quem é da Umbanda, quem é do Candomblé, principalmente o Candomblé, sabe, tem que levar lá pro Roncó e raspar e fica lá os 21 dias, né? Ou mais, iniciando o santo. Isso aconteceu, depois uma segunda vez aconteceu também com Oxum, e Oxum tá ali também representada, de uma forma bem discreta, e de Oxum eu cheguei a cair no chão mesmo, e me cobriram com um pano, muito tempo depois que eu fui voltar à consciência. Então foram com orixás. Uma segunda ocasião, estava numa gira de direita, que era a gira de marinheiro, e esse pai da casa era muito espiritualizado, eu não recebia marinheiro, ele estava passando por todos os médios mais antigos, e ele me chamou e eu segurei na mão dele. Quando eu segurei na mão dele, eu me transportei para dentro de um barquinho, no meio do mar mesmo, assim, um mar com ondas, com movimento, e eu falei, eu tô no mar. E eu comecei a ficar meio receoso, falei assim, cara, eu vou me afogar se eu cair aqui, isso aqui tem ondas, né? Apesar de eu saber nadar e tudo mais, eu vou me afogar porque é muita água. E eu comecei a sentir que não era eu, né? Que eu estava num barco.
E eu ficar, abri as pernas, falei, gente, o que está acontecendo, né? E eu estava num barco, abri as pernas para manter o equilíbrio. Eu tenho bastante costume de pescar em rios caudalosos, em canoa, pesco, fico em pé, não tem problema, mas esse era diferente. Era um marinheiro mesmo, num barquinho no meio do mar. E eu senti a brisa do mar batendo em mim. Então eu fui transportado para essa situação com esse marinheiro. E foi incrível isso. Eu senti que eu estava ali no meio dos marinheiros. E eu não tive uma incorporação plena, eu simplesmente senti que eu estava nesse processo. E esse marinheiro só veio se manifestar anos depois, num lugar totalmente improvável, um curso de teatro que eu estava fazendo. Tocaram um ponto de marinheiro e ele veio, né? E eu senti aquilo tudo de novo. E ali não tinha ninguém do Axé, acho que tinha uma pessoa só, que eu acho que era da Umbanda, não tinha nada a ver, mas ele precisava falar comigo naquele instante ali. E depois ele nunca mais veio também, nunca mais apareceu. E aí as evoluções foram acontecendo. Eu lembro quando eu peguei o primeiro Exu, ele me mostrou o que tinha embaixo do fundamento da casa, e eu não sabia nem o que era fundamento. Ele me mostrou aonde a gente estava, no Congá, e eu ajoelhei, e eu sentia que era uma pessoa muito nervosa, era um ser muito poderoso, muito forte, assim, uma coisa perturbada, sabe? E ele cavucava o chão, que era de concreto, então, assim, como se eu estivesse enfiando as unhas mesmo e arrancando o cimento, e ele me mostrou, foi isso aqui é o assentamento, olha que tem aí. E eu vi as coisas que tinham lá nesse assentamento, enterradas. E depois, alguns dias depois, eu fui lá com o pai, né, o pai de santo, e conversei com ele, jogou umas cartas para mim, cartas não, os búzios. E eu peguei e perguntei para ele, falei assim, olha, eu tive essa visão assim, assado bem ali. Ele falou assim, então você viu o que tem dentro do meu assentamento. Aí que ele foi explicar o que era o assentamento. Então, bem real. E aí foi acontecendo. Eu lembro quando eu recebi a primeira pombagira, que é a pombagira menina da estrada, que eu chamo de mocinha. É uma menina delicadíssima, casa dos 16 anos, mas morreu tem uns 200 já, né? E trabalha nessa linha de amor. E ela me quebrou mesmo, porque as pessoas contavam, você era uma menina mesmo, né? Uma menininha. E eu lembro dela gesticulando com a mão. E eu me via no corpo de uma moça de 16 anos, muito bonita, muito, moça linda, muito bonita. E eu vou contar para vocês, eu me apaixonei pela pombagira, é verdade, eu me apaixonei. Não, pega isso aí, eu me apaixonei pela pombagira. Eu ia para todo lugar, levava ela para jantar comigo, enfim. Foi um momento interessante. E ela trabalha comigo, é uma das, minha guardiã, né, uma das guardiãs de cabeça mesmo, que deu lá nos Búzios. E eu lembro dela sempre, tem as roupas dela. Quando tem gira, tem muito tempo que eu não posso consagrar ela em outros terreiros, porque eu não tenho um terreiro fixo, né? Mas aqui em casa, quando ela precisa de falar comigo, eu visto as roupas dela, falo sozinho, ponho essa champanhezinho dela, fazemos trabalho onde precisar que a gente faça, a gente vai e faz o trabalho. E ela conversa comigo de todos os jeitos. As minhas filhas amam essa menina, né? E um dia uma filha pediu para bater uma foto dela no terreiro. A gente depois nunca mais fez isso, mas ela tirou uma foto e mostrou para ela. Ela se assustou e subiu na hora. Ela falou assim, que horror, porque não era ela, era eu, né? Então ela ficou bem assim, apavorada com aquilo. Ela é muito engraçada, ela é muito boa mesmo de trabalho. E é bem dura com as coisas dela, ela é muito firme. E finalmente encontrei o seu Três Encruzilhadas, que é o meu Exu de cabeça mesmo, Exu guia, Exu de frente, né? E tem uma garrafa ali atrás, acho que não dá para vocês verem, é a garrafa do seu pé de bode. Desde o primeiro dia que o Exu apareceu, ele traz junto o pé de bode. E ele, que é uma garrafa, que é um pé de bode mesmo, né? Essa garrafa. E sempre que antes de incorporar, o Exu chega, né? Ele fica por aqui. E eu sei que ele chegou. Então já tive momentos com eles muito intensos, de incorporações fortíssimas. Principalmente no começo, né? Ele chegava com muita força, porque eu não sabia controlar isso, então às vezes caía de joelhos, às vezes ria muito alto, fazia gestos muito duros, e sempre ele conversando com esse pé de bode. E eu achava que ele estava conversando com a garrafa. Fica um parênteses, a incorporação inconsciente, totalmente inconsciente, eu não boto fé nisso, tá? Não boto fé, porque não é assim, ó, o meu espírito sai, vai entrar um espírito dentro de mim. O meu espírito fica em outro lugar e eu não lembro de nada. Não é assim. Eu tenho uma aura, eu tenho uma conexão espiritual, eu tenho um campo energético e eu compartilho esse campo energético com as entidades. Então nós estamos juntos. Agora, muitas vezes eles apagam
memórias. Coisas que eu não preciso lembrar. É igual sonhos, né? Sonhos premonitórios, sonhos elucidativos, projeções astrais. Muitas vezes, o nosso espírito pode receber a mensagem, mas a nossa consciência na matéria não pode, ela não está preparada para isso. Então, isso acontece com as incorporações. Muitas partes da incorporação são apagadas. Eu tenho consciência quando eu estou com o Exu. Eu tenho consciência que ele está em mim. Eu ouço a voz dele, eu sei que eu estou fazendo uma voz que é dele, né? Eu consigo entender o que ele está fazendo comigo. Mas tem momentos que ele apaga aquele trecho, né? Ele vem comigo ali, esse trecho que ele apaga e emenda lá na frente e segue. É igual editar um vídeo. Então eles fazem isso. E o Exu das Três Encruzilhadas conversava sempre com o pé de bode. E eu achando que era só a garrafa dele. Tanto que dos instrumentos de trabalho dele, que é a capa, o chapéu e o pé de bode cheio de marafo, né? Que ele gosta de uísque. Então sempre tá cheio de uísque. O que ele faz questão é o pé de bode. Então ele vai trabalhar comigo sempre. Se eu tiver que trabalhar para ajudar alguém ou para mim mesmo, sempre vai estar presente o pé de bode e o chapéu dele. O chapéu é sempre muito importante, a capa não é tanto. A capa ele fala que me protege, a capa ela é vermelha por dentro, preta por fora. Quando ele vai demandar, vai lutar, vai fazer alguma batalha, ele pede para virar a capa e fica vermelha para fora, o carmesim, então ele está na batalha. E quando ele só está cuidando de mim, o vermelho fica para dentro e o preto para fora. Mas o mais importante dele é o chapéu e principalmente a garrafa dele, que é o pé de bode. Então, numa consagração de ayahuasca, o seu pé de bode veio e falou assim: você sempre quis saber quem era o pé de bode, né? Eu sou o pé de bode. E ele se manifestou. E aí eu incorporei o pé de bode. E ele tem grandes, parece aqueles animais da África que tem um chifre fino e comprido assim. Esqueci o nome daquele animal. Nem sei assim te dizer para vocês. Se eu pegar a imagem, eu vou colocar aí na tela. E aí eu pensei a ver o mundo através dos olhos dele, porque eu via aqueles grandes chifres na minha frente. E ele, uma respiração muito curta, né? E ele falou assim: eu trabalho junto com o Exu das Três Encruzilhadas. E pelo que eu entendi, ele é uma forma, um tipo de manifestação que ele está acima do seu Três Encruzilhadas. Então o seu Três sempre faz reverência a ele, né? Sempre está fazendo uma reverência a ele. Então eles trabalham nessa linha, trabalham juntos. É uma forma, foi a única vez que eu incorporei o pé de bode. Desde então, realmente agora que eu sei que ele é um Exu, ele tem tratamento de Exu, porque eu achava que era só uma garrafa, né? Mas não é uma forma dele se manifestar. Também tem o caboclo, tem o Herê é uma criança, né? E essa criança é da minha linha, né? Ele deve ter sido ancestral, mas ele foi descendente meu, que deixou de nascer. E ele se manifesta de uma forma muito quieta, né? Até então ele era muito quieto, eu achava, ele ficou uns 2 ou 3 anos assim, sem falar nada, eu achava que ele nem falava, e na verdade ele fala e ele tinha bloqueios comigo, né? Não, é o contrário, eu tinha bloqueio com ele, eu tinha bloqueios com ele, e eu consegui quebrar os bloqueios com a ajuda dele, e agora a gente tem uma relação boa, mas ele não é o tempo inteiro presente, é só quando precisa. Tem o Exu Mirim, que é uma energia muito forte, chama Exu Mirim Foguinho, né? Trabalhar a linha de fogo, ou seja, ele sai para queimar tudo mesmo, queima pensamento ruim, queima ideias ruins, queima relacionamentos ruins, caminhos ruins, ele vai queimando. E o fogo também limpa, né? Então ele vem para limpar tudo isso. É um Exu muito trabalhador, uma energia. Agora vamos falar mais um pouquinho de incorporações e entidades. As entidades, eu falei para vocês de roupas, né? A pomba-gira menina da estrada, ela usa uma saia de cetim, uma capa com capuz e uma luva branca. Depois me explicou que quando ela não suja as mãos dela, mas quando ela precisa trabalhar e tem que tirar as luvas, que ela vai enfiar a mão na massa mesmo, né? Porque essa luva representa a pureza dela. Mas de tudo isso são arquétipos. Eles já me contaram o seguinte: nós nos manifestamos nessas configurações porque é como vocês humanos nos percebem. A gente não pode se manifestar da forma que a gente é porque vocês não conseguem interagir. Pensa se você, sério mesmo, você aparece aí na sua frente uma bolha de sabão. Ele fala assim: eu sou seu Exu, eu sou a bolha de sabão Exu. Você nem leva a sério isso, você nem sabe como se relacionar com a bolha de sabão, né? Uma bolha, o que você vai fazer com isso? Então eles são isso, eles são bolhas de energia. E ainda assim, falando bolha, eu estou tentando projetar algo da matéria, algo que eu conheço, para entender o que é um Exu, para entender o que é uma entidade, o que é um orixá, o que é essa força. A gente não sabe mesmo, a gente ainda não tem essa cognição. Os mestres ascensionados sabem, Jesus, Krishna,
São Francisco de Assis, talvez lá quem construiu as pirâmides, o Taj Mahal, grandes construções da humanidade, né? Mestres ascensionados, esses mestres que estão espalhados por aí, que sempre estão renascendo e trazendo conhecimentos para nós. Esses mestres sabem o que é e como são, né, essas entidades, na sua essência. Mas eles têm que se manifestar, porque eles também são assim, eles têm que manifestar na Terra em forma física, forma de homem, forma de mulher. É assim que é. Então nós não conseguimos admitir, entender o que é uma entidade espiritual, por isso que eles se manifestam. E aí quando o médico começa a falar, a minha pomba gira, que é uma saia de renda bordada pelas mãos das mulheres lá da Paraíba, né, que é a melhor renda do Brasil. Se não for, vocês comentam aí. Isso é da cabeça do médium, tá? A entidade não está pedindo isso. A não ser, ela vai pedir alguma coisa se for para ela fazer algum trabalho para você. Algo que vai te ajudar. Seja para você mesmo ou para que você ajude outra pessoa. Mas o meu Exu já falou, olha, para mim é extremamente importante trabalhar com o chapéu e o seu pé de bode. Mas o pé de bode não precisa da garrafa, é uma forma de você vê-lo. E eu também não preciso do chapéu, eu não preciso de nada, né? Eu simplesmente trabalho com você, entro nos seus ambientes, onde você quiser, onde você estiver. Seja com um terno caro, seja tomando um banho. Eu vou estar sempre por aí. Mas eu vou sempre me manifestar para você dessa forma que você compreende. Então, esse dia eu falei, nossa, eu estou precisando comprar um colete preto para o seu Três Encruzilhadas. Ele fica rindo, né? Fala assim, compra, não tem nada não, vai lá, compra. Até me ajudou a comprar um, que era R$ 200. E ele fica rindo disso. Ele falou assim, eu não preciso, você sabe que isso é da sua cabeça, é você que quer isso. Eu falei, não, mas eu quero deixar o senhor bonito. Eu falei, não, você quer se parecer poderoso para os outros, botar um colete, daqui a pouco você vai querer uma camisa preta de cetim, daqui a pouco você vai querer um terno, né? Vocês são assim humanos, vocês escolhem essas roupas. Nós, entidades espirituais, não precisamos de nada, né? E eu conheço mestres aqui que trabalham com esse tipo de incorporação. Eles estão aqui conversando, não tem trejeito, não tem roupa, não tem nada. Simplesmente já são outra pessoa ali falando com eles, por eles. Conheço uma mestra que é assim, ela está aqui conversando comigo, de repente ela começa a me dar conselhos de vida que só eu e o Exu sabemos, mas ela é um ascensionado ali ao lado dela. E ela não muda a voz, não muda o trejeito, não muda a roupa, não muda nada. E aí eu sei que tem alguém com ela ali, porque ela depois me ensinou sobre esse tipo de incorporação. Não precisa de se estremer, estribuchar, um para trás, fazer cara, dar pulo. Acontece. Às vezes é muita energia de uma vez só, a pessoa sente aquilo. Hoje o seu Três Encruzilhadas, ele só chega, né? Mas quando ele chega, é ele. Para que eu entenda que é ele, tem que falar a voz dele, ele tem que fazer alguns trejeitos dele, para me identificar. Talvez eu consiga um dia evoluir ao ponto de simplesmente estar com ele o tempo todo sem precisar de sentir nada além do que ele é mesmo. Então essa é uma questão que eu queria tratar com vocês hoje, sobre incorporação. Em um outro vídeo, a gente vai tratar sobre as incorporações de orixás. Aí é diferente, é uma energia diferente, ali é um trato diferente, né? É algo bem complexo, diferente de você incorporar entidades como o Zé Pilintra, como a Maria Mulambo, como a Pombagira Menina da Estrada, como a Dona Quitéria, o Exu das Três Encruzilhadas, o Seu Marabô, e por aí vai, né? São muitos, né? Os Caboclos das Sete Flechas, o Seu Francisco de Aruanda, os Preto Velho. Por exemplo, meu Preto Velho, ele se mostra para mim não preto, ele é da linha de pretos velhos, mas ele parece mais aqueles coronelzão antigo, de terno branco, sabe? Uma barriga grande, um chapéu, uma cara mais fechada, mas que é muito divertido. E eu fiquei muito impressionado com isso. Falei, nossa, mas se eu falar no terreiro por aí que o senhor parece mais o senhor de engenho do que o preto velho, eles vão me escorraçar. Aí ele se transfigurou. Hoje o seu Francisco de Aruanda, ele já é um senhorzinho mais idoso, mais na linha de pretos velhos, daquele típico que a gente vê. Estereótipos. Por quê? Porque ele percebeu que eu estava muito incomodado em trazer essa primeira imagem dele, né? E aí ele pegou e se transmutou. Hoje ele tem uma outra imagem. E para finalizar, vamos falar dos zombeteiros, esses que ficam aqui, ó, aparecendo no cantinho. Existem uma linha de espíritos, né, dentro da matriz africana chamada de Egum. Egum são espíritos desencarnados. Então, desencarnou é Egum, Exu Egum, Pombagira Egum. Mas na macumba mesmo, do Brasil, trata-se o Egum como espírito desencarnado perdido. Então, ele pode ser um revoltado, que é um quiumba, pode ser um revoltado que gosta de atrapalhar a vida das pessoas de uma forma que ele acha divertida. Ele seria
um zombeteiro, tá? Parece aquele Loki. Ah, inclusive o chifre do seu pé de bode parece aquele do chapéu do Loki, né? O irmão do Thor. Então o Loki é um espírito viking, zombeteiro, fica fazendo piada. Aqui no Brasil seria o Saci Pererê, fica escondendo as coisas, né? Da gente, fica atrapalhando. Então o zombeteiro vem para te atrapalhar. Ele te atrasa, ele te fura o pneu do carro, ele fica fazendo essas pegadinhas, ele perde seu arquivo. Você grava um vídeo desse, ele perde todo. Vou desligar aqui, ó, acabei de falar, tocou o celular. Ele fica nessa configuração. Os quiumbas já vêm para fazer mal mesmo, eles são revoltados, estão revoltados, muitas vezes nem sabem que estão mortos, querem atrapalhar a vida das pessoas, é igual os encostos, né? Fica ali trabalhando e sugando a pessoa, são espíritos perdidos. E esses espíritos, eles também incorporam, né? Quando o médium é um médium fraco, despreparado, que não vai para o desenvolvimento, que não estuda, que vai para o pagode, né? A gente vê muito isso no pagodão, de repente tem uma mulher estribuchando, tem um homem lá virando o olho, não são entidades de linha de frente, eles são eguns, são quiumbas, são zombeteiros, são obsessores que estão por ali, aproveitando a vulnerabilidade daquela pessoa, incorporando nela para sugar energia, fazer com que ela cometa deslizes terríveis, né, coisas que atrapalham a vida dela. Então esses espíritos têm que ser tomados cuidado. E como que você se prepara para não cair nessa cilada? Dê atenção para suas entidades de frente, converse com elas. Se elas pedem vela, tá? Acenda, tá? Porque na verdade essa vela serve mais para você do que para elas, porque elas não precisam de um ponto de luz para vir até você, não. Elas estão aqui, elas já sabem disso, mas serve para você se orientar. Se pede uma firmeza, um copo d'água, um copo de marafa, um copo de champanhe, uma comida especial, oferende para ela, tá? Porque isso faz parte do seu consciente, negociando com o seu inconsciente para tentar compreender o que é essa energia. A gente fala, vou alimentar o Exu, eu vou dar comida para o Exu. Faça isso, faça mesmo, porque isso é importante para você, tá? E essa entidade vai observar esse esforço seu, tá? Eu vou dar um prato de frutas para o caboclo, porque lá na mata eles gostam de caboclo. Eu vou fazer uma linguiça apimentada para o boiadeiro, fazer uma feijoada ou um doce com café aqui sem açúcar para o seu Francisco de Aruanda, o preto velho. O seu Francisco não toma sem açúcar não, porque ele me contou o seguinte, eles tomavam sem açúcar o café na época antiga porque eles não tinham açúcar, né? Eles não conseguiam ter o açúcar ali para fazer o cafezinho deles. Que ele falou, é um horror café sem açúcar. Então você põe um pouquinho ali só para me lembrar o que é doce, porque eu mereço também. Ele pega essa energia, né? Porque eu fazendo assim, para mim também fica mais agradável e eu me solto mais. Se eu for tomar esse café só sem açúcar, eu vou ficar muito fechado, fica difícil dele trabalhar. Bom, gente, esse é o vídeo de hoje. Lembrando que eu não sou dono da verdade. Se você assistiu até aqui e fala assim, eu sou evoluído, vamos ver se dá certo. Axé.